Caríssimos irmãos, senhoras, senhores, que Deus possa nos abençoar nesta noite, a fim de juntos aprendermos um pouco mais acerca dessas doenças pesadas, depressão, síndrome de pânico. Parece até curioso, desafiador, escolher-se um título tão áspero e que muito mais pertence à ala da medicina do que propriamente aos postulados doutrinários do Espiritismo. Todavia, face à necessidade nossa de tomarmos um certo conhecimento dessas problemáticas, a necessidade de nos precavermos, de fazermos uma terapia intensiva, preparatória, para que a gente não caia nesse ciclo vicioso de medo, trazendo mais medo, de tristeza, aumentando mais tristeza e levando à depressão. Mas esse título e esse tema, ele tem uma razão de ser. Eu resolvi, com a paciência dos senhores e senhoras, me atrever a adentrar um pouco por esse campo da biologia, depois que eu ouvia um depoimento do padre Marcelo Rossi, aquele padre atleta, aquele padre que arrasta multidões, aquele missionário de Deus que coloca nas pessoas a vontade de cantar, de elevar seu campo vibratório. Mas percebemos que o padre Marcelo Rossi, em determinado estado, ele estava gordo, obeso. Em determinada época, ele estava magérrimo. E nós ficávamos preocupados sem saber o que se passava com ele. Um missionário, e que de repente saía do seu peso normal até ultrapassar 120 quilos e depois regredir, emagrecer até ficar com 64 quilos. Para um homem daquele porte, um homem alto, ele ficou esquelético. Mas ele confessou que o problema dele foi depressão. Depressão. E a depressão começa com a tristeza. Tristeza essa que vai nos envolvendo, que vai tirando a graça da vida, que vai nos desmotivando e que vai se acumulando no passar das horas e dos dias, até o ponto em que a pessoa não sinta mais prazer de sair de casa, de conversar, de tomar alguma iniciativa. E aí, dessa tristeza aprofundada, transforma-se em depressão. Ele relata que um parente seu, um tio seu, havia se suicidado
algum tempo atrás. Mas nós não vamos aqui nesta palestra fazer nenhuma ligação, nenhuma associação dos nossos estados possíveis patológicos à obsessão. Porque muitos espíritas costumam se refugiar na influenciação de espíritos atrasados. Olha, eu fiz isso porque estava com má companhia espiritual, estava influenciado. Não assume a sua pequenez, não assume a sua fragilidade e costuma apontar para os espíritos as dificuldades de sua vida, os problemas que ele não consegue solucionar. Poderíamos até dizer, será que não foi o tio dele, de Padre Marcelo Rossi, que encostou-se nele? Não vamos pensar nisso. Não vamos pensar dessa forma. Mas o que é que a ciência diz a respeito da depressão? O que seria a depressão? Então a ciência diz que é um desequilíbrio dos nossos neurônios, em que eles deixam de produzir os hormônios motivadores da vida. Então, seria uma causa simplesmente biológica. Quando, por exemplo, no nosso cérebro, os nossos neurônios produzem mais o cortisol, nós estamos passíveis de sermos agressivos, violentos, vingativos, deprimidos. Quando o nosso cérebro produz mais os hormônios como dopamina, serotonina, endorfina, aí a gente fica a pessoa mais alegre, mais saudável, mais amiga, mais aberta. Enquanto a ciência imagina que as nossas atitudes são tomadas por conta desses hormônios que deixaram de ser fabricados ou que estão sendo fabricados, aí a gente está colocando a culpa de nossas atitudes na produção dos nossos neurônios. Quando se produz muito cortisol, a pessoa é violenta, é agressiva, é guerreira, é briguenta. Será que a doutrina espírita dá-nos alguma luz sobre esse assunto? E como fazer para compreender melhor esse mecanismo do sofrimento? Não há um efeito sem causa, sabemos nós. E nós sabemos também que nós somos os arquitetos do nosso destino, artífice do que vai nos acontecer amanhã. A questão 933 do Livro dos Espíritos esclarece-nos que se nós semearmos o mal no passado, colheremos no presente as consequências. Se nós semeamos o bem, obteremos o bem-estar, a vida mais saudável, mais harmoniosa. E Jesus? Que diria Jesus sobre o caso? Como seria o comportamento do mestre diante do sofrimento alheio? Ele nos alertou que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus tinha uma visão otimista da vida, do mundo. E se nós hoje choramos, se nós hoje nos deprimimos, precisamos pensar
na importância do sofrimento, na necessidade do sofrimento, na educação da nossa alma. Até que ponto essa dificuldade emocional, essa tortura, está ensinando a mim alguma coisa nova? Precisamos nos perguntar. A solidão não é de todo uma situação ruim, não. A tristeza também em si é o reflexo de uma atitude, do resultado ante uma situação que nós não concordamos e podemos ficar tristes, é natural que fiquemos tristes. Mas é preciso dosar. Eu não vou permitir que a tristeza se escanche em mim, tome conta de mim por dias, por semanas, porque aí eu estarei me entregando a essa força negativa, a esses pensamentos negativos, porque a tristeza, quando é alimentada e retroalimentada, vai atrair mais sofrimento, mais tortura, mais fragilidade. Então precisamos, quando percebemos que estamos um pouco inseguros, um pouco infelizes, um pouco tristonhos, buscar em Deus, no depósito infinito de Deus, o alimento para a nossa alma, a fim de fortalecê-la. E esse recurso é o recurso da oração. Precisamos compreender que nós estamos no corpo, e estando no corpo, as coisas são mais difíceis, e por isso precisamos do concurso da espiritualidade para nos socorrer nas deficiências, nas dificuldades, nas tristezas, nas depressões. Criar o hábito de orar, de conversar com Deus. O telefone de Deus chama-se amor. O número de Deus chama-se amor. Depois de eu ouvir os relatos do padre Marcelo Rossi, com depressão profunda por 2 vezes, nós todos tomamos conhecimento do fato ocorrido com o padre Fábio de Mello. Nós estamos citando esses 2 casos porque são pessoas famosas, importantes, missionárias, e que nos parece à primeira vista intocáveis, que com eles nada pode acontecer de ruim, são quase santificados pela postura deles. E quando a gente vê o próprio padre Fábio de Mello tomado pela síndrome de pânico. Ora, se o padre, um missionário de Deus, um cantor, um psicólogo, um educador, um conselheiro de almas, um pastor de ovelhas, de valor inestimável, cai em profunda depressão e síndrome de pânico, quem dirá nós, pobres mortais, muito mais cheios de problemas? E ele nos relata, com a sinceridade, com a humildade, ele confessa para nós o drama da síndrome de pânico. Nós estamos falando nos problemas, depressão, agora síndrome de pânico, mas nós queremos mostrar os caminhos que devemos tomar para a solução, que não adianta mostrar problemas, é preciso apontar soluções. É preciso apontar soluções.
Nós sabemos sim, a ciência confirma que no nosso cérebro, os nossos neurônios, eles não se tocam. Então, a comunicação de um neurônio com outro neurônio é através da emissão de partículas energéticas, impulsos elétricos, que são muitas vezes produções químicas que o neurônio fabrica para manter o contato com outro neurônio, com outro, depois na circulação sanguínea, todos nós, todo o corpo participa daquilo que nós estamos sentindo no coração. E a gente começa a analisar a importância do nosso pensamento. O nosso pensar impulsiona os neurônios que se comunicam entre si, que fabricam os hormônios da felicidade ou da infelicidade, do desespero ou da paz, que intercomunicam-se, que circulam no organismo e faz-nos pessoas mais saudáveis, mais felizes ou muito mais tristes e abatidas. É preciso vigiar, fiscalizar nossos pensamentos e nossas emoções, porque nós não vamos culpar os neurônios. A ciência fala que a depressão é oriunda da pobreza dos recursos hormonais que os neurônios produzem com deficiência, e é substituído então com antidepressivos. Mas nós sabemos que por trás disso existe uma causa, não é efeito sem causa. Algo motivou aquele neurônio não fabricar o hormônio da felicidade. O que teria sido? E a doutrina espírita nos traz o conhecimento das vidas sucessivas. Se eu uso mal determinado órgão, se eu insistir usando mal determinado órgão, eu destrambelho o funcionamento desse órgão, eu prejudico o funcionamento desse órgão, seja ele o cérebro, seja ele os braços, as pernas, os órgãos do corpo humano. E as pessoas pessimistas do passado, vingativas do passado, que guardavam rancor, ciúme, inveja, ódio, de tanto assim agirem em circuitos fechados, danificaram o mecanismo dos neurônios que fabricam os hormônios da felicidade. E aí a causa não é mais do meu organismo, que eu nasci diferente do outro que tem depressão. Não, a causa está nos meus atos de vidas passadas, quando eu usei muito mal os recursos do bem colocados por Deus nas minhas mãos. Porque não há outra explicação mais lógica. Por que é que meu cérebro funciona adequadamente? Num momento de estresse, o organismo fabrica adrenalina. Está funcionando perfeitamente bem, porque passado o efeito do medo, volta o organismo a funcionar com calma e tranquilidade. Mas quando nós usamos mal o nosso pensamento, as nossas ideias, as nossas emanações mentais são para ferir e agredir o próximo, estraga o motorzinho chamado neurônio, e ele sente na vida seguinte, na vida subsequente, dificuldade de produzir a dopamina, a endorfina, a oxitocina, a serotonina. Nós precisamos desses hormônios, mas se eles não estão sendo fabricados adequadamente, por quê? Porque efetivamente eu me distanciei do caminho do Evangelho na vida passada. Nesta eu estou consertando o erro. É o caso do padre Marcelo Rossi. Está consertando o erro. Graças a Deus, estou numa missão extraordinária, pregando, celebrando e cantando. Ele está construindo seus neurônios para a vida subsequente e minimizando na vida atual as consequências das prováveis depressões. Então o mecanismo é muito simples,
Eu sou arquiteto da minha saúde ou da minha enfermidade, do meu equilíbrio, do meu desequilíbrio. Ah, você está falando assim, mas eu não tenho forças de adquirir essa capacidade de refazer os meus hormônios, de eu me dedicar ao bem, de eu me desprender ao próximo. Eu não tenho. Busque Jesus, busque Deus no celeiro infinito do Criador, e Ele vai prover, e Ele vai prover. O padre Fábio de Mello, ele chegava ao aeroporto de Fortaleza, Ceará, e quando o avião parou, ele sentiu que estava com medo de se levantar e com medo de sair do avião. Todo mundo adora dizer: o avião pousou, descansou, agora eu posso me levantar tranquilo. Pelo contrário, ele ficou ali arrasado, sem ter coragem de se levantar da poltrona. Todo mundo desembarcou. A comissária de bordo foi até ele e disse: olha, o senhor precisa desembarcar. Só tem o senhor dentro do avião? Só tem o senhor dentro da aeronave? Ele disse: eu vou, aguarda um pouco. Suava frio, um pavor tomava conta dele. Abriu a bolsa, procurou um medicamento que havia tomado na outra crise que ele tivera, de síndrome de pânico, tomou aquele comprimido, mastigou o comprimido, engoliu com água, melhorou um pouco, levantou-se, retirou-se, e daí caiu em profunda síndrome de pânico. A síndrome de pânico é diferente da depressão. A depressão, a base, o miolo, é a tristeza. O núcleo da síndrome de pânico é o medo. Quem está com síndrome de pânico tem medo de tudo. Tem medo de conversar, de sair de casa, de tudo. E o pior, a sensação de quem tem síndrome de pânico é aterradora, porque ele tem certeza que vai morrer, que está nos momentos finais da vida, vai morrer a qualquer instante. É a morte chegando, um mal-estar, o coração batendo descompassado, calafrio, suando completamente, aquela insegurança absurda. É terrível a sensação da síndrome de pânico. Mas a doutrina espírita nos traz luz, através de pesquisadores da universidade, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, da AME Minas Gerais, com o doutor Jaider Rodrigues, em que ele fez regressão de memórias com várias pessoas que tinham síndrome de pânico, e ele descobriu a causa. Enquanto a causa da depressão estava no aspecto de não utilizar no dia a dia, na vida pretérita, as virtudes do bem, do otimismo e da alegria, e conservar a vingança, o ódio, a tristeza, a depressão, o ciúme, a inveja, o egoísmo, já na síndrome de pânico, na existência anterior, ocorre o seguinte: trata-se de, segundo o doutor Jaider Rodrigues, psiquiatra, presidente da Associação Municipal de Espiritismo de Minas Gerais, trata-se de pessoas excessivamente apegadas à matéria. E o que quer dizer isso? Pessoa excessivamente apegada à matéria são aquelas que, quando ocorre o óbito, não consegue se largar do corpo. E aí gera um pavor, gera um grande pavor. Acompanhar o corpo
até o sepultamento e a decomposição. Estão incluídos nesses casos os acidentes, os desastres, o suicídio e aqueles por questão de apego excessivo ao corpo, por drogas, por vícios, por taras. Portanto, desapegar-se das coisas materiais é profilaxia da alma, é remédio para nosso espírito. Precisamos aprender a nos desprender das coisas materiais, porque se eu estiver muito agarrado com a riqueza, com minha caixinha de joia, com meu dinheiro no banco, eu vou ficar atormentando os familiares. Se eu sou excessivamente apegado à droga, ao vício, ao sexo, à bebida, então eu vou sentir dificuldade de desligar da matéria, e isso traz repercussões para a vida subsequente com o surgimento da síndrome de pânico. Que de repente a pessoa começa a sentir o pânico que sentiu na vida passada, porque não conseguiu se afastar do corpo morto e pensa que vai morrer de novo. O médico de todos os médicos, o sábio de todos os sábios, Jesus de Nazaré, esteve conosco, entregando-se de corpo e alma, para deixar entre nós a sua mensagem de profunda sabedoria, com o objetivo de ensinar a todos nós a nos desapegar das coisas materiais. Quem não se lembra daquele servo que pergunta ao mestre o que fazer? O que fazer, Senhor? Tudo que tu pregas eu tenho feito. Vai, vende tudo o que tens, depois vem e segue-me. É preciso se desapegar das coisas materiais. Então nós vemos duas coisas que estamos aqui discutindo. Desapegar das coisas materiais auxilia-nos a nos curar de futura síndrome de pânico. Desdobrar-se amor ao próximo protege-se para futuras crises de depressão. Mateus capítulo 26. Jesus vai ao horto de Getsemane. Ele está próximo a ser crucificado. O Cristo percebe e sabe que chegou sua hora. Aliás, o Cristo sabia que ia ser crucificado desde pequeno, quando ajudava seu pai, José, na carpintaria, trabalhando o madeiro, fazendo móveis. Ele sabia que ia ser crucificado, mas não ficou deprimido, não criou síndrome de pânico, nem tampouco descascou nos outros seus problemas. Não teve depressão, porque a depressão é a incapacidade dos neurônios produzirem os hormônios considerados do bom humor. Mas ele tinha o bom humor, a alegria de viver. Mas ele teve tristeza, porque tristeza faz parte da vida. Ele ficou triste conosco, que o abandonamos. Ele ficou triste porque não foi compreendido pelos seus seguidores. Ele convoca 3 dos apóstolos mais destacados: Pedro, filho de Jonas, Tiago e João, filho de Zebedeu, para acompanhá-lo até o horto onde ele iria orar. E pede a eles: orem, porque está chegando a minha hora. Orem. É um gesto de humildade. E é preciso a gente cultivar a humildade.
Se nós tivermos humildade, nós temos quase todas as outras virtudes de quebra. Quase todas as virtudes dependem da humildade. E Jesus pede que eles orem por ele, como que ele precisasse, mas ele fez isso para que nos ensinasse que é preciso ser humilde. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não faça a minha vontade, mas senão a tua. A mesma coisa nós precisamos fazer. Senhor, está tão difícil viver. Se possível, afasta esse problema, mas se for necessário, dá-me forças. Eu preciso vencer, eu preciso passar por isso. Ele deixou ensinamentos preciosos para nós. Ele disse no horto de Getsemane: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, as pressões psicológicas, morais, impactantes, o espírito suporta, mas o corpo se danifica, não aguenta. Tanto é verdade que ele suou sangue. O corpo já estava num ponto de não mais suportar aquela pressão. E nós que vivemos despreocupados com os valores da alma, quando o nosso corpo é frágil, o espírito está sempre pronto, mas a alma é fraca. Então precisa ter cuidado, porque de repente uma emoção, um impacto, um choque. Quantas pessoas não têm depressão porque faleceu um parente? O corpo não aguenta a pressão. O que fazer então? É preciso que a gente aprenda a armazenar no cérebro e no coração esses hormônios, para criar resistência moral e psicológica. Como superar os problemas se a gente não tem reserva? Porque se eu vivo desligado das coisas espirituais, eu não tenho reservas. Jesus diz ainda no horto de Getsemane: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então ele deu toda a receita. É preciso ser humilde, é preciso orar muito, para que a gente possa superar os nossos problemas. O psicólogo húngaro Mihaly, ele criou uma teoria, o estado flow, em que ele identifica a importância de a gente ser feliz, de a gente ser alegre. Mas ser alegre e ser feliz só por causa do hormônio, não. Ele entende, ele compreende, ele nos educa, explicando que esse hormônio é uma programação. Para você ser feliz, é preciso investir em você mesmo, se especialize. Você gosta de quê? Eu gosto de alpinismo. Então estude, prepare-se, faça exercício e escale montanhas. Se você gosta de moto, de carro, de caminhada, de pedalar, enfim, escolha aquilo que você goste, invista naquilo, esforce, se especialize, tenha um foco, e você fazendo aquilo que você ama, você faz com perfeição. É uma alegria para a alma, e a alma será forte, você será saudável, porque ele faz uma distinção entre alegria e prazer. Nós costumamos confundir alegria com prazer. Eu queria tanto comer aquela feijoada. É um prazer. Você come a feijoada, estava uma delícia. Depois que você fica satisfeito, não quer mais repetir.
Então o prazer, ele tem um tempo curto de duração, provoca uma alegria, uma satisfação de pouca durabilidade, de pouca duração. Já a alegria íntima é algo que se constrói para a alma, é uma fortaleza intrínseca, que você, uma vez fortalecido com aquela iniciativa, você guarda para si mesmo reservas para o porvir. É alguém que suporta mais a dor, é alguém que enfrenta mais obstáculos, é alguém que encara a vida risonho, forte, porque é um atleta disciplinado. Então, o psicólogo Mihaly abre nossos olhos para que nós façamos um investimento em cima daquilo que é permanente. Bondade, amor, ternura, criatividade, trabalho, música, dança, são coisas que ficam na alma da gente para sempre, gravado. Já as coisas impermanentes, as coisas que chegam e passam rápido, são os prazeres de comer, de beber, de fazer sexo. São coisas que, uma vez saciado o desejo, passou a necessidade. Passou a necessidade. Portanto, nós estamos diante do mecanismo que podemos cultivar para a construção de uma alma mais forte, que suporta mais os problemas. Mas, como nós somos de ontem, como nós vivemos muitas vidas, nós somos uma caixinha de Pandora, somos uma caixinha de surpresas, cheia de problemas, cheia de vícios de toda a natureza, com virtudes, é verdade, mas com muitos problemas, muitos vícios. Temos todos isso dentro de nós, aguardando uma oportunidade. Quando eu encontro alguém, e a gente encontra muitas pessoas que dizem não acreditar nas vidas sucessivas, que a gente não vive muitas vidas, que a reencarnação não é uma verdade, que não é um fato, a gente se lembra logo dos pesquisadores que se debruçaram sobre o assunto, principalmente aqueles que fizeram regressão de memória, e constatou que qualquer criatura humana que, uma vez submetida a terapia de regressão de vidas passadas, poderá lembrar-se de todas elas, ou da maioria delas. Alguém pode dizer, mas pode ser fantasia, é a criação da mente da pessoa. Não, não é. Sabe por que não é? Porque a gente pega um remédio e dá a uma pessoa que está doente um remédio para a febre, e a febre passa. Não foi fantasia da pessoa. O remédio era para a febre, e a pessoa estava com febre e a febre passou. Ou seja, aquela química do comprimido agiu no organismo do enfermo e fez efeito, e a comprovação de que é um fato é que resultou na eliminação da febre. É o caso da regressão de vidas passadas. A pessoa tem um problema, e diz, não existe regressão de vida passada, eu só tenho esta vida, mas eu tenho um problema incurável, já fui para tudo que é médico, não resolve. Faz regressão, descobre a causa e fica curado. Tomou o comprimido e ficou bom. Então não foi o fato ilusão, foi real, tomou o comprimido de verdade, ficou bom da enfermidade. E o Dr. Brian Weiss, ele faz várias experiências no livro de curas através de regressão de vidas passadas, de vários tipos de enfermidades, e que nos deixa cada vez mais admirados com a grandeza de Deus, com o mecanismo de justiça que articula e que movimenta toda a nossa personalidade.
E nos lembramos de Jesus. Mateus capítulo 16. A cada um será dado de conformidade com as suas obras. Oh, frase maravilhosa! Nós, quando colhemos tempestade, é porque nós semeamos vendavais, ventanias. A cada um será dado conforme as suas obras. Precisamos fazer o bem para colhermos flores posteriormente. Brian Weiss recebe uma visita de uma psicóloga de Miami, doutora Elaine, que diz para ele que tinha um problema crônico de uma dor profunda nas costas e um pavor de altura. Não teve psiquiatra que resolucionasse os problemas dela. Tomou o que foi de remédio, fez tudo que fez de exame, nada. Mas ela disse: mas doutor, eu não acredito em reencarnação. Não é preciso acreditar, é fazer a regressão de memória. Se você se recordar da causa e ficar curada, pouco importa se acredita ou se deixou de acreditar. E ela se submeteu à regressão de memória, e nessa regressão de memória que ela fez, ela se viu como um homem, como um soldado, que acabara de ser vendado os olhos, amarrado as mãos para trás, levado numa escadaria em espiral, subindo uma torre de um castelo medieval, e lá no alto do castelo, de olhos vendados, o carrasco ou os carrascos disseram: você vai encontrar a morte agora. E de uma morte violenta. Imagine com as mãos atadas atrás, olhos vendados, sabendo que está no alto de uma torre, e o carrasco vem e pega uma lança com toda a sua força, crava nas suas costas até atravessar o peito na frente. E diz: agora, para completar, a gente empurra você de cima do castelo embaixo. Então essa mulher, que na vida passada foi esse militar, que foi morto desta forma, nasceu com essa síndrome, com essa dor nas costas, que não tinha remédio que passasse. Quando ela conheceu a causa, ainda passou 3 dias tendo pesadelos, mas no 3º dia ela desperta sem nenhuma dor e estava absolutamente curada. Absolutamente curada. Dr. Brian Weiss conta-nos também o caso de Diana. Diana, uma senhora de 40 anos da Filadélfia, que tivera 4 filhos, e cada filho que chegava nos seus braços, ela recebia com carinho e amor, com muita ternura materna, ternura de mãe. Todavia, quando nasceu a 4ª, ou o 4º filho, a 4ª, que era a Tamar, ela sentiu uma aversão pela filha, mas era uma aversão que não podia suportar aquela filha, aquela menina. Como podia? Era o mesmo pai, não era a mesma mãe, não era filho como os outros eram filhos, mas aquela não suportava. E essa aversão continuou, a filha foi crescendo, ela era amiga das 3 outras, mas da Tamar não conseguia ser amiga. Viviam discutindo, se agredindo. E chegou o dia que alguém disse para ela: mas olha, Diana, procura um psicanalista, um magnetizador, um cientista aí, que faça regressão de memória. Ela procurou então o Dr. Brian. E quando fez regressão de memória nela, em Diana, ela percebeu e descobriu a causa. É que na vida passada ela e a filha Tamar eram inimigas.
Inimiga porque todas as duas brigavam pelo mesmo homem, pelo mesmo amor. As duas só faltavam se engalfinhar, se matar. Passada aquela existência, renascem. A Diana casa-se com aquele mesmo homem e a Tamar ficou chupando o dedo. A Tamar dançou. E a Tamar, cheia de repulsa pela mãe, porque tomou o seu grande amor, isso no seu subconsciente, isso no seu inconsciente. E ela própria não sabia por que aquela rejeição por aquela filha. Quando soube que tudo foi explicado, detalhado, a causa de vida passada, ela começou a maneirar, a ser mais paciente com aquela filha, que a filha tinha suas razões. Já melhorou o clima. E a filha disse: mamãe, eu estou achando que só melhorou tanto com aquela terapia que só fez de vida passada. Eu vou fazer comigo também. Filha, eu lhe peço uma coisa: não vá para o mesmo médico, porque eu conversei com ele está mais ou menos por dentro da história. Procure outro, para que não interfira nos resultados. E assim a Tamar fez. Foi até outra cidade, procurou outro técnico, outro especialista de regressão de memória, e fez regressão de memória. Quando chegou de noite do resultado: mamãe, eu descobri a causa da nossa animosidade. O que foi, minha filha? A mãe não teve coragem de contar para a filha, porque achou aquilo um absurdo, dizer para a filha que as duas brigavam pelo mesmo homem, que agora era o marido. Não quis dizer, ficou encabulada. Quando a filha voltou da terapia, disse: ah, mamãe, eu descobri. A causa da nossa rejeição está no passado. Eu me vi, eu e a senhora arengando, se matando, se estrangulando por causa do que agora é nosso pai, que é meu pai. Maior tolice do mundo. E tornaram-se daí em diante grandes amigas. E Diana, que sofria de depressão, uma depressão leve, em que tinha problema de sentimento de culpa porque não amava aquela filha, compreendeu e passaram a se amar bastante. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções estão atreladas. Se meus pensamentos são positivos, eu atraio vibrações positivas, e eu crio para mim, nos arquivos do cérebro, capacidade dos neurônios produzirem os hormônios saudáveis do bem-estar. Mas se eu atraio para mim a tristeza, a inveja, a cobiça, o ódio, guardo rancor comigo, eu começo a fazer com que os neurônios não aprendam a produzir os hormônios do bem-estar. E quando eu precisar, ele não vai ter, porque ele não aprendeu a fazer, ele não aprendeu a produzir, e eu vou sofrer por depressões terríveis. E o médico vai dizer: olha, o seu caso é que seus neurônios não estão produzindo os hormônios da felicidade. A culpa do neurônio não é do neurônio, não. A culpa é dos nossos comportamentos. Eu tenho um princípio de depressão. Então vamos trabalhar para que a depressão não tome conta de você, não tome conta da gente. Porque a depressão é o quê? É a tristeza que se acumula do passar das horas e dos dias. Não vamos deixar que passe de um dia. O que fazer? Tomar a sopa que Jesus ensinou. Quando eu descobri essa sopa que Jesus ensinou, uma sopa bem quentinha, maravilhosa, eu fiquei encantado. Mas quase ninguém tem conhecimento dessa sopa, porque Jesus é o médico dos médicos, ensinou muitas coisas, mas não sabia que na culinária espiritual ele era craque. Sopa, S-O-P-A, S de servir. Jesus disse: eu vim para ser servido, para servir e não para ser servido. Ou seja, eu procuro ser humilde. Sejam humildes. Eu vim para servir e não aceito ser servido.
Então, a primeira letra da sopa, servir. Vamos aprender a servir ao próximo. Se eu servir ao amigo, se eu servir ao irmão, ao pai, ao parente, ao amigo, se eu servir espontaneamente, eu estou gerando o ato da caridade plena, porque aquela pessoa agradecida emitirá em meu favor vibrações positivas que vão se acumular dentro de mim em soluções para o meu psiquismo. Servir, orar. No horto de Getsemane, Jesus ajoelhou-se para orar. Nós precisamos também aprender a orar. Orar com humildade, ajoelhando-se se necessário for. Aprender a pedir. Pedi e dar-se-vos-á. É pedir e Deus nos dará. Sopa, S de servir, O de orar, P de perdoar. Perdoar 70 vezes 7 vezes, perdoar indefinidamente. E se nós agirmos dessa maneira, servindo, orando e perdoando, não tem depressão para tomar conta de nós, porquanto as pessoas agradecidas nos abraçarão como amigos. Servir, orar, perdoar e por último amar. Sopa, amar. Quem ama, conversa com Deus. Quem ama, dialoga com o Criador. Quem ama, tem contato direto com a espiritualidade superior e constrói para si mesmo fortaleza espiritual para suplantar e superar todas as adversidades. Ah, mas eu sou doente. Trabalhe contra a enfermidade. Se a enfermidade manda você ficar deitado, levante-se. Se manda fechar os olhos, abra-os. Se manda calar, fale. Se manda sentar, levante-se. Se manda parar, caminhe. Reaja. Confie em Deus. Ore. Confie no Senhor. Haja no bem. Sirva ao próximo. Perdoe. Ame. E terá cada um de nós equilíbrio emocional. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.